gente! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje eu vim trazer o que eu havia prometido há um tempinho, um conto alienista, mas de maneira detalhada. Se você ainda não viu a primeira resenha e quer só saber por cima o que acontece, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu gravei fazendo a resenha básica, falando o que acontece no conto. Mas como prometido, eu vim trazer então detalhado sobre cada capítulo, quais são e o que acontece em cada um deles. Então, se você quer esse tipo de vídeo, continue assistindo. A edição que eu tenho é essa edição aqui, que é a mesma do outro vídeo, que é a edição da Objetivo, que é a única que eu tenho. Então vamos começar. O conto é o maior que tem nesse livrinho e ele tem um total de 13 capítulos. E o nome é Alienista porque trata-se de um médico renomado que foi estudar, no caso, a mente, e as pessoas naquela época elas não recebiam designação de psiquiatras. Eles eram chamados de alienistas. Por isso o nome do conto. E o primeiro capítulo chama de como Itaguaí ganhou uma casa de Orates. Casa de Orates é como se fosse um sanatório. Então, nesse primeiro capítulo vai falar quem era o Simão Bacamarte, que é, no caso, o nosso alienista, o nosso médico que vai estudar os casos específicos da loucura. Fala como que ele escolheu a sua esposa, que é a Dona Evarista, e por que que ele fundou a Casa Verde, que é a Casa de Orates, o lugar específico para aquelas pessoas consideradas loucas estarem para que ele pudesse estudar cada situação. O segundo capítulo chama-se Torrentes de Loucos, que é quando vai descrever o surgimento dos primeiros loucos, dos primeiros pacientes que o alienista colocou ali na Casa Verde e vai falar sobre alguns casos específicos e os sintomas que aquelas pessoas tinham, o porquê que elas foram postas ali na casa. O terceiro capítulo é Deus sabe o que faz, que é após 2 meses de inauguração, a Dona Evarista começou a se sentir muito sozinha, porque o seu marido passava mais tempo com os loucos do que com ela mesma. Então ela começou a ficar muito triste, mas quando o seu marido, justificando tudo, lhe mostra os lucros que a Casa Verde estava lhe dando, ela diz essa frase, Deus sabe o que faz, ou seja, por um lado ela estava perdendo, mas por outro eles estavam ganhando dinheiro. Como ela estava se sentindo muito sozinha, o alienista pagou então uma viagem para ela e outras companhias para elas irem conhecer o Rio de Janeiro, que era a capital na época. O quarto capítulo é Uma Teoria Nova. Nesse capítulo, o alienista diz saber exatamente qual que é o limite entre a loucura e a sanidade. Então, ele compartilha com seu amigo, o boticário, chamado Crispim Soares, como que ele chegou a essa conclusão. O quinto capítulo é O Terror, que foi quando a alienista começou a colocar muitas pessoas na Casa Verde. Todos que ele achava que era louco iam parar na Casa Verde. Então foi meio que um surto de pessoas indo parar ali naquele lugar. E o capítulo descreve alguns dos casos ocorridos, como o caso do Costa, que ele foi preso só porque ele emprestava dinheiro para qualquer pessoa sem cobrar juros. Então isso já era considerado loucura e, portanto, o alienista colocava essas pessoas que não tinham perfeito juízo dentro da Casa Verde. O sexto capítulo é A Rebelião, pois como a alienista começou a colocar muitas pessoas ali dentro sem uma justificativa plausível para a população, porque para a população aquelas pessoas estavam sãs e normais, mas para o alienista não, elas eram loucas. Então, foram muitas pessoas que foram parar na Casa Verde, isso criou indignação para a população e um barbeiro chamado Porfírio começou uma rebelião juntamente com cerca de 30 pessoas, recebeu o nome de Os Canjicas. Mas o alvoroço foi tanto que a rebelião cresceu, juntando mais de 300 pessoas que foram até a casa do alienista confrontar ele e suas ações. E depois de confrontar o alienista, eles então decidiram seguir rumo à Casa Verde para derrubá-la. Mas é nesse momento que eles se deparam com o batalhão da polícia, que é chamado aqui de Os Dragões. O sétimo capítulo é O Inesperado. Mediante a confronta então dos rebeldes perante os dragões, que eles não queriam dar o braço a torcer,
A polícia abre fogo contra eles. E quando eles pensavam que os rebeldes já haviam perdido aquela batalha naquele momento, 1/3 dos dragões se vira contra eles mesmos e acabam ajudando os canjicas, e só por isso eles vencem aquela batalha. E eles vão então rumo à Câmara para tomar o poder, e Porfírio passa então a ser o prefeito, o novo chefe então daquela vila. O 8º capítulo chama As Angústias do Boticário. O Boticário é Crispim Soares, que era amigo do alienista. E no dia seguinte a todo esse bombardeio que teve, toda essa revolta, o barbeiro saiu com mais 2 pessoas rumo à casa do alienista. E todos então começaram a pensar que ele ia lá para prender ele e derrubar a Casa Verde, porque era uma coisa que ele sempre falava durante a revolta. Então, quando Crispim viu essa situação, ele ficou muito aflito pelo amigo e também com tudo que estava acontecendo, ficou com medo e ele ficou muito angustiado. Quando ele percebe que ele pode ser julgado como cúmplice do alienista, porque ele sempre estava junto dele, ele fica com medo e decide então ir até a Câmara se declarar a favor da revolta e de Porfírio, para que ele não fosse preso juntamente com o alienista. O capítulo 9 chama Dos Lindos Casos, que é o que? Surpreendentemente, o Porfírio, quando chega até a casa do alienista, diz a ele que ele não foi ali para prendê-lo e muito menos para derrubar a Casa Verde, mas que ele estava ali para que os dois fizessem as pazes, se tornassem aliados e que o alienista ajudasse a ganhar a confiança de toda a vila. Porque afinal de contas, Simão Bacamarte tinha grande influência naquela cidade. Vendo essa situação, o alienista considerou então que o barbeiro ele tinha duplicidade e descaramento, que eram 2 lindos casos de doença mental. O capítulo 10 é a restauração. Como o alienista continuou colocando pessoas dentro da Casa Verde e principalmente pessoas do governo, a população começou a estranhar aquela situação e dizer que o barbeiro ele tinha se tornado aliado então do alienista. Surgiu então outro barbeiro chamado João Pina, que não aceitou essa situação e acabou tomando o poder. Com isso, o vice-rei acabou mandando uma força específica para a vila para retomar o poder, porque o negócio estava virando uma bagunça. E aqui nós vemos então como era grande a influência do alienista, pois ele teve vários dos seus desejos realizados pelo governo. E é também o episódio onde ele prende na Casa Verde a própria esposa, que eu já contei no outro vídeo o motivo. O capítulo 11 é o assombro de Itaguaí, que é quando Bacamarte simplesmente decide que vai soltar todas as pessoas que estavam ali presas na Casa Verde. Então ele escreve um ofício e dirige até a Câmara, falando os motivos e várias outras coisas. Nesse ofício ele diz que depois de todos os estudos, ele havia percebido que eles não eram loucos e por isso iria soltá-los. Mas que ele tinha uma nova teoria, de que o desequilíbrio mental era o normal. E aqueles que estavam em perfeito equilíbrio, estes sim que eram os verdadeiros loucos. E nesse ofício que ele mandou, tinham vários artigos justificando e falando outras coisas. Inclusive no artigo 4 ele falava que soltaria essas pessoas e internaria na Casa Verde as que tivessem um perfeito juízo. O capítulo 12 é o final do inciso 4º. Como eu disse, no artigo 4 estava falando que ele colocaria ali na Casa Verde agora as pessoas que estivessem em perfeito juízo. E nesse artigo tinha um inciso com a frase cheia de experiências futuras. Então nesse capítulo vai mostrar meio que o acordo que a Câmara fez com o alienista para que ele pudesse colocar as pessoas ali dentro, mas com algumas cláusulas de não poder colocar ninguém do governo, que só valeria por 1 ano e seria algo provisório, tipo um acordo que eles fizeram com o alienista para que ele continuasse colocando pessoas, mas que não fosse igual estava antigamente. E mostra então alguns dos casos dos novos loucos que ele colocou na Casa Verde. O 13º e último capítulo
se chama Plus Ultra, que quer dizer mais além. E é um capítulo de uma grande reviravolta, porque é nesse capítulo que mostra como que Simão Bacamarte curou todas aquelas pessoas que estavam ali na Casa Verde. E quando ele percebeu que não havia mais ninguém para ser analisado e estudado, ele caiu em si e ficou extremamente triste e quis então encontrar uma nova verdade. E a nova verdade que ele encontrou foi de que, na verdade, ele concluiu que não havia nenhum louco em Itaguaí, que todos eles eram sãos. E quando ele achava que estava curando a pessoa, na verdade aquilo ali era a prova do desequilíbrio mental. Ou seja, ele não havia curado ninguém. Não havia ninguém para ser curado porque todos eram normais e não estavam doentes. E dessa forma ele ficou ainda mais aflito porque não haveria mais ninguém para ele estudar. Até que após algum tempo pensando, ele percebe que ele mesmo é a prova viva da perfeição mental e moral e que isso não poderia acontecer, porque afinal de contas o desequilíbrio mental que era normal, uma pessoa que era considerada perfeita, essa era louca. Então, depois de perguntar a algumas pessoas ao seu redor se ele tinha algum defeito e elas responderem que não, ele decide então se trancar na Casa Verde e ficar ali até encontrar a cura, que no final das contas não aconteceu e ele acabou morrendo ali mesmo. Bom, esses são os 13 capítulos e o que acontece em cada um. Se você não entendeu a história direito, você precisa assistir o primeiro vídeo que eu gravei, que é o resumo em geral. Então você assistindo o resumo, você vai entender cada ação dos capítulos. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E não esqueça, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de todos os vídeos. Siga-me nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo. Curta bastante esse vídeo porque nos ajuda na divulgação. Compartilhe com outras pessoas. E é isso aí. Um beijão e até o próximo.